Olá, querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais um vídeo da leitura Orientação Yin e Yang. Vamos ver aqui o que os guias e mentores têm para trazer para todos nós. Espero que vocês estejam tendo um momento de tranquilidade, de paz, nesse momento que é um momento de transformações profundas para todos nós que estamos aqui nesse momento histórico. Desejo a vocês muita força, muita tranquilidade, muita confiança em fé e fé no processo, tá? Vamos ver aqui. Essa semana, se Deus quiser, eu vou receber da minha querida Edna o oráculo do Bruno, que é o oráculo do mesmo autor do tarô que eu uso, que é esse daqui, tá? Para fazer, eu vou receber o oráculo. Ela já me enviou o livro, esse oráculo. Esse tarô eu só uso aqui no despertar, e esse oráculo também, Sônia, vai ser usada aqui. Sônia, tá? Vamos lá. Eu vou tirar aqui, vou pedir ao espiritual que traga um arcano aqui para essa leitura, nesse momento que a gente está. Orientação Yin e Yang. Qual que é a mensagem central? Aqui o espiritual fala que nós todos podemos passar ou estar passando pelo momento de vulnerabilidade e desorientação, tá? Instabilidade. Que a gente deve manter a calma, a tranquilidade, porque os nossos medos que estão no inconsciente estarão mais presentes do que nunca, tá? Estarão. Aqui eles falam que a gente pode ter alguns tipos de manifestações sobrenaturais, tá? Para a gente prestar atenção na nossa psique. Se é que dá para prestar atenção, tá? Então é um momento aí de prova para todos nós, ok? Vamos ver aqui, iniciar na mesa com o Osho. Vamos ver qual que é a frequência do Osho nesse momento. Aqui no fundo a gente já tem Yin e Yang, que é a integração. Uma carta pertencente à temperança, ao signo de Sagitário, a integração. Vamos ver aqui, energia do masculino. Qual a frequência do masculino nesse momento? Qual a frequência do masculino nesse momento? A celebração e o sofrimento. Renascimento e harmonia. Bom, qual que é a frequência do masculino nesse momento? O masculino ele está passando por um momento que tem uma dualidade. Ao mesmo tempo que ele vai atingir uma alegria, um contentamento muito grande, o masculino está passando por uma transformação profunda, onde está limpando a nível mental os medos, as inseguranças, e também está liberando a criança, né? Tem algo ligado ao passado, à infância, que o masculino está soltando. Bom, vamos ver aqui qual a frequência do feminino. Qual a frequência do feminino? Frequência do feminino
Temos a inocência e a nova visão. Perfeito. E a abundância aqui. O feminino está no momento de transformação, um momento que já vem da sequência, né, de transformações e mudanças que o feminino já está tendo já algumas semanas, alguns meses. E aqui o feminino já alcançando um nível de leveza muito importante, né? Que vai trazer manifestações maiores ainda que o feminino já manifestou. O feminino hoje se encontra no momento de ter uma nova visão sobre as coisas, sobre a vida, sobre o masculino. O feminino também está no momento de observar o tipo de parceria que essa conexão gera na matéria. O feminino também se libertando do condicionamento padronizado dessa parceria, de que a parceria ela tem que acontecer assim, assim, assado, como se fosse tivesse um script que é para seguir. O feminino já está liberto disso, tá? Então, vamos ser mais clara. Vou ser mais clara com vocês. O feminino está no momento onde começa a deixar para trás os condicionamentos, as convenções sociais, de como que um relacionamento precisa acontecer, de como o masculino ele deve ou não se comportar e vice-versa, tá? Então, isso vai levar o feminino a uma grande abundância. Por quê? Porque o feminino passa a ter uma visão diferente do que tinha da vida, né? E isso vai gerar oportunidades diferentes, tá? Então, o feminino no momento de iluminação, de libertação, e o masculino no momento de celebração, mas que intercala com uma dor ali da transformação, tá? Vamos ver no oráculo indígena o que vem para o masculino: lucidez e sabedoria. Excelente, lucidez e sabedoria. Então, aqui vem uma clareza muito grande para o masculino, porque o masculino está passando por uma elevação, tá? Uma elevação, um conhecimento. Vamos ver aqui a frequência do feminino: medo e proteção. Interessante. Interessante. Comunhão e a mudança. A frequência do feminino na frequência indígena está bem forte. As últimas leituras falam, né, do feminino junto de uma comunidade para que ajude nesse processo de transformação. E o feminino sobre uma proteção muito grande dessa comunidade, né? Até mesmo dentro dessa comunidade, o feminino passando por grandes transformações, lidando com situações até mesmo de risco, mas que tem ali uma certa medida que traz a cura nesse risco. O feminino também descobrindo alguns medos que não sabia, não tinha lidado ainda, porque aqui tem uma energia de leveza, de inocência e de uma nova visão. Então, quando você olha para um lado diferente ali que você nunca observou, você acaba tendo situações e tendo sentimentos que você nunca lidou, né? Então, o feminino também está no momento ali de conhecer outras partes de si que não conhecia, tá bom? Vamos iniciar o tarô. Energias yin e yang, masculino, 3 de paus e o mundo.
Olha, aqui tá falando que vem um retorno. Vai ter um reconhecimento aqui do masculino, tá? Depois de um processo aqui de ativação que ocorreu entre o feminino e o masculino, aqui tem algum retorno positivo dessa ativação. Vamos ver feminino, qual a frequência, 9 de espadas e a força. Feminino passando pelo momento assim de controle, né, desse novo momento, né, que tem algumas coisas que despertam no feminino, que o feminino está aprendendo a controlar, tá? Principalmente a nível mental, o feminino passa a ter um controle maior, né? O feminino deixa de existir algumas preocupações que estava ligada à antiga visão e passa a ter um controle maior desses medos, receios que vêm com essa nova visão, né? Com essa nova realidade. Aqui o feminino está saindo muito bem, estará se saindo muito bem com essas situações que são novas, mas que fazem parte desse novo processo. A diferença é que antes o feminino se afogava nessas dúvidas, nessas incertezas a nível mental, tá? Que agora não vai acontecer. Vamos ver o sentimento do masculino pelo feminino. A roda da fortuna e o pendurado. Bom, no passado recente houve um avanço bem rápido do masculino em relação ao feminino, muita vontade, muito desejo. Só que aqui mostra que essa vontade, esse desejo acabou vindo bem na hora que a roda gira. E o que acontece? É o relógio do espiritual. E esse relógio do espiritual mostra que, apesar de ter um avanço aqui de vontade, de gozo assim do feminino, do masculino, a roda girou colocando o masculino em isolamento, colocando o masculino numa finalização. Pelo que eu estou entendendo aqui, provavelmente houve um avanço em relação a energia do feminino, né? O masculino avançou ali, só que na hora que iria acontecer ali a grande mudança ou um resultado diferente, né? Desse masculino com esse feminino, a roda do mundo girou e o masculino aqui entrou no período de isolamento e de finalização. Para alguns casos foi finalização na matéria, para outros casos foi problema de saúde, para outros casos foi isolamento para refletir, tá? Por algum problema que tá vivenciando ali na vida. Houve aqui uma interrupção do espiritual, que veio a calhar ali junto com esse avanço do masculino, tá? Então, muitos de vocês talvez não compreendendo porque depois de um avanço houve a finalização, houve o desaparecimento, o isolamento, o silêncio. Então, o sentimento do masculino aqui Rainha de Ouros e a estrela. É um sentimento de perda, tá? É como se o masculino ele tem muito sentimento pelo feminino, mas aqui houve um distanciamento abrupto. Houve um corte. Se não houve ainda, vai haver, tá? Principalmente para quem está em conexão aqui, em conexão direta na matéria, aqui há um isolamento e há um sentimento do masculino de que o feminino
teria que dar alguma coisa ou ofertar alguma coisa, mas foi cortado isso. Então, o sentimento do masculino é de isolamento, de corte e de que algo não foi entregue, tá? Não foi. Que o feminino ele poderia ter ofertado algo, mas não ofertou. Ou que o próprio masculino teria que ofertar alguma coisa, mas por essa situação de finalização não teve como ofertar, tá? Aqui é um sentimento mesmo parece que de recordação. A coisa ela não chegou a acontecer aqui. E estava tudo se movimentando para isso. Sabe? Para isso, mas aqui talvez não deu tempo. Não sei. É isso. Vamos ver aqui o sentimento do feminino pelo masculino. O As de Ouros e a morte. 5 de copas e o 7 de ouros. Então, eu tô sentindo uma frequência aqui nesse momento de que algo não deu tempo. Não deu tempo. Sabe? Não deu tempo. Então, aqui o As de Ouros, o feminino encontrando algo depois de um processo de finalização. Não sei, eu tô com a impressão de que parece que é 2 linhas de tempo. O feminino encontra alguma coisa. O feminino encontra alguma coisa do masculino numa linha de tempo que já não é a mesma. Vamos dar outro exemplo. Parece que o feminino está numa realidade e encontra alguma coisa do passado. Eles estão me mostrando aquele filme vocês podem assistir também, que talvez tenha alguma mensagem, da Sandra Bullock, não sei se é assim que pronuncia, e do Keanu Reeves, que tem uma caixa de postal e eles ficam trocando mensagem, cada um numa linha de tempo. Depois vocês procuram. É a impressão que eu tô tendo aqui. Que o feminino encontra algo do masculino depois da morte. Não sei, gente, para quem é isso. Não sei, talvez a pessoa que eu tô falando, ela tenha as sobrancelhas juntas. Sei por que tá vindo isso. Enfim, aqui tá falando que o feminino realmente vai ter um novo início numa linha de tempo que não é a linha de tempo que estava programada. Então, supondo não, um exemplo, que você está no ano de 2033 e você acha alguma coisa do seu masculino que ele precisava lá em 2033 e ele estava precisando em 2026. Tem aqui
emaranhamento. Nossa, eu tô tendo até dificuldade de falar. Tá tendo uma... Ai, meu Deus. Um conflito na linha de tempo. Tá tendo um conflito na linha de tempo. O feminino, ele tá iniciando algo numa nova linha de tempo, mas tem algo que o feminino acha da antiga linha de tempo. E o louco. E o 6 de espadas. Então, lembra que a mensagem inicial fala de instabilidade? Aqui tá falando que o feminino vai passar por um momento assim de instabilidade sobre o futuro. Porque o feminino, ele vai achar alguma coisa do passado no presente, nessa nova realidade. E isso vai trazer uma instabilidade muito grande, uma insegurança muito grande. Porque como que pode o feminino estar numa nova linha de tempo, mas iniciando algo do passado? Olha, gente, é isso o recado, tá? Não vou ficar afundando muito nisso, não, porque depois começa a drenar muito a minha energia, mas é como se o feminino tivesse que alimentar algo que já acabou. Já acabou. Mas... Ai, não sei, tá vindo uma mensagem muito estranha, ó. Eu vou tentar passar para vocês. Parece que o feminino, parece não, o feminino tá numa nova linha de tempo, achando algo do passado que tinha terminado, mas não terminou bem. Terminou faltando alguma coisa. Sabe, eles estão me mostrando como se fosse alguém doente, que está ligado a outra linha de tempo, e o feminino, ele precisou chegar numa linha de tempo superior para poder encontrar um medicamento para dar para essa linha de tempo passada. Sabe, é como se fosse uma viagem ao futuro. O feminino está no futuro, encontra o antídoto para algo do passado. Ai, gente, é isso, tá? Isso vai causar uma grande instabilidade no feminino, tá? Porque é algo novo, mas ao mesmo tempo é antigo. Vamos ver o pensamento do masculino. 7 de espadas e o cavaleiro de espadas. Então, o masculino, ele está numa frequência de isolamento, de afastamento, e até mesmo pode ser que o masculino, ele teve algum tipo de atitude ou vai ter algum tipo de atitude de se afastar, de não se comunicar do jeito que deveria, sabe? E omitindo alguma coisa ali. Então é um pensamento assim de ir e não entregar algo pro feminino, sabe? E não dar o direito de resolver uma situação. Vamos ver pensamento do feminino, o sol
e o 4 de espadas, de copas. Então, o pensamento do feminino aqui está ligado à libertação e também à reparação. O feminino quer reparar algo, o feminino ele tem que reparar algo. Ele tem que trazer alegria, felicidade, o contentamento. Ele precisa reparar algo, tá? Tá nítido aqui. O feminino também quer esclarecer algo, mas parece que o masculino ele não está disposto a isso. Ele prefere, nossa, até cuspi. Ele prefere sair de uma situação sem esclarecer. Levando uma verdade ou levando uma mentira. Escondendo algo. E mesmo assim o feminino tendo que ofertar algo para o masculino, mesmo que ele não queira. Qual que é a intenção do masculino? O carro e o 3 de copas. Está vindo muito o 3. O masculino ele está envolvido com um grupo também. Ou ter essa energia de amizade, tá? A questão é que o masculino ele está querendo avançar. Mas ele está tendo essa dificuldade de aceitar isso que o feminino está trazendo, tá? O masculino está observando de longe. O masculino está tendo dificuldade. Eu vou perguntar aqui para o espiritual por que teve essa roda da fortuna junto com o pendurado. 9 de ouros, tá? Então, o espiritual está falando aqui que a hora que foi desenrolar a situação entre o masculino e o feminino, que o masculino avançou, foi freado porque aqui chegou algum tipo de comunicação para o masculino que ele teria algum tipo de bloqueio. E aqui ele teria que seguir uma energia sozinha. Pode ser alguma questão ligada à saúde, ou pode ser independência financeira. O masculino ele foi barrado mesmo, como se alguma coisa aconteceu ali na matéria que ele compreendeu que ele teria que seguir sozinho, tá? Sozinho. E ter que aceitar ainda o que o feminino está trazendo. Porque parece que eu vejo aqui que tem uma certa corrida do feminino em relação ao masculino. E agora a intenção é avançar, mas aqui o masculino também compreende que há uma observação acontecendo, sabe? O masculino ele não consegue se desvincular totalmente do feminino. Intenção do feminino, 9 de paus e 7 de ouros. E o 2 de ouros. Então, aqui é muito louco isso que está acontecendo, porque a impressão que dá é que o feminino está sendo forçado mentalmente, assim, é como se fosse uma causa humanitária, uma missão.
abastecer esse masculino mesmo que ele não queira. Porque aqui está falando que há uma rejeição. Apesar desse masculino ter avançado. O masculino avançou. Mas aqui houve um freio mesmo do espiritual, do masculino continuar avançando. E aqui nesse momento o feminino ele está numa posição de eremita, de sacerdócio, mas avaliando muito. O feminino ele está questionando muito essa estrutura. E não é só essa estrutura ligada à dinâmica, mas é tudo, exatamente tudo. E o feminino, infelizmente, está nesse momento ou nos próximos dias, irá encontrar um grande desequilíbrio, sabe? Porque aqui o feminino ele parece trazer algum tipo de cura para o masculino, cura física. Tem alguma coisa que o feminino adquiriu agora que pode fazer muito bem para o masculino. Mas aqui o feminino não está conseguindo entender por que esse afastamento do masculino. E ao mesmo tempo, porque essa energia de observação que o feminino está sentindo do masculino, sem verbalização, vai ser um pouco complexo aqui para o feminino. Vamos ver o bloqueio do masculino, a lua. O 5 de copas e o 8 de paus. Então, aqui está falando que tem um bloqueio do masculino, tem um bloqueio em relação a alguma coisa do passado, tá? Que eles estão falando que esse bloqueio tá ligado a isso que o feminino tá trazendo de cura, mas que é como se o masculino ele não conseguisse enxergar isso. E nem enxergar o masculino talvez nem consiga acessar essa doença, esse mal que o feminino tem o remédio. É isso. É assim, paciente médico ou paciente médico, mas é como se não tivesse comunicado a ninguém, sabe? Não tivesse comunicado que alguém está doente, não tivesse comunicado. Então fica difícil da pessoa aceitar o remédio quando não sabe que está doente. É isso, gente. Tem alguma coisa assim, muito. Tá estranha essa frequência, porque pela lógica, não tem lógica isso que eu tô falando, né? Mas é como se o espiritual tivesse colocando duas pessoas diante uma da outra, que as duas pessoas, uma precisa da outra, uma tem o remédio que a outra precisa, mas ambas não sabem que tem alguma doença. Tem essa questão de
eu estou numa linha de tempo e você em outra. Aí tem um lado que começa a questionar, será que é real mesmo esse pensamento, essa verdade? Será mesmo que isso que eu achei, isso que eu encontrei aqui, essa solução realmente é real? É isso mesmo? É para essa pessoa? Porque a pessoa não fugiria, né? Então ficou uma coisa assim, tá? Uma coisa muito estranha, principalmente para o feminino. Principalmente para o feminino. O feminino entra numa introspecção muito profunda de tudo que já fez, de tudo que já construiu. E tem uma questão ligada à linha de tempo, o tempo, tá? O tempo, o momento que o feminino chegou, a linha de tempo que o feminino chegou, e esse choque com o passado nessa linha de tempo, é como se tivesse uma repetição. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino, o 2 de ouros, tá vendo? E o imperador. Então, tá muito doido isso aqui. Vamos ver o que vai desenrolar, se vai desenrolar nessa leitura o que tá acontecendo, porque eu não tô conseguindo captar total a mensagem aqui, porque aqui tá bloqueado o feminino ter uma troca com o masculino, de uma nova ativação acontecer, consciente, mas ao mesmo tempo o feminino encontra algo que é de grande valia para o masculino. Eu não sei qual que é a finalidade disso, se a finalidade disso está em um feminino romper talvez com o ego, e confiar em si. Sabe, mas tá estranho isso aqui. Agora 13, puxei para ver o horário, 13h31. Tem um final de ciclo muito doido acontecendo aqui, tá? E inesperado aqui. E o bloqueio de não poder ofertar consciente, tete a tete, sabe? Talvez isso vai acontecer em outra dimensão. Não sei, porque aqui tá falando 2 de ouros. É na matéria, mas na matéria tá bloqueado. E o feminino acha alguma coisa na matéria que precisa entregar para o masculino. Mas o masculino na matéria avançou e vazou. Ou tá correndo. Vamos ver o desafio do masculino, o julgamento e os 5 de ouros. Então, não sei, a maioria das energias que eu estou captando aqui tem a ver com a falta de algo. O masculino, ele está numa linha de tempo que está ligado à falta de algo, à falta de algum nutriente. A energia da escassez, da doença, falta uma informação. O masculino ele está tentando se desenvolver numa energia de falta. E aqui o julgamento fala desse despertar.
né? Então, o desafio maior do masculino realmente será a consciência de que falta algo, realmente falta. E eu vou até pedir uma clarificação desse julgamento, o Cavaleiro de Copas e o Mago. Aqui, gente, tá nítido que vai vir um momento aí de clareza e lucidez para esse masculino, porque tem alguma coisa aqui que realmente por isso que tem essa dualidade com o masculino, que intercala entre a alegria e a tristeza, porque tem algo que falta. E nos próximos dias aqui chega uma comunicação que dá um novo início, que é aquela comunicação que vai ser o despertar de consciência. Tem algo ligado ao passado, ou à família do masculino, que não estava clara, né? E agora passa a estar. Então tem algum tipo de oferecimento que vai acontecer aqui, que vai trazer esse movimento, esse novo início. Só que detalhe aqui, não é algo que é material, tá? Parece que o feminino ele está querendo entregar algo para o masculino que é na matéria. E o que vai conseguir chegar no masculino não é matéria. Está ligado ao divino, está ligado ao amor, ao que transcende, ao sutil. Então aqui o masculino ele precisa despertar para essa consciência sutil. Sutil. O que está faltando para o masculino, por mais que pareça que seja uma vitamina a nível físico, né, algo material ali, né, sólido, o que falta mesmo é o sutil, é o amor, é a leveza, é o divino. Então daí vai manifestar uma nova realidade. E talvez o feminino é isso, porque o feminino achou alguma coisa material. E porque é como se fosse assim, ó, imagine um Lego que você falta uma pecinha. E você depois de 20 anos acha essa pecinha. E você quer montar nesse Lego que você tinha, sei lá, 20 anos atrás, né, de criança. Só que o espiritual fala, não, essa pecinha ela é simbólica, porque o que faltou montar lá não está ligado à peça física, mas sim o que você precisa trabalhar a nível emocional para aceitar aquele Lego sem aquela peça, sabe? O que vai preencher não é a peça em si, mas é o emocional. É lidar com essa falta e mesmo assim amar. É aceitar. Meu Deus do céu. Ai, gente, espero que você esteja conseguindo entender. Quando a gente muda de frequência, é isso aí. A linha de tempo que o feminino tá, não é uma linha de tempo que tá ligado ao passado, né? A linha de tempo que o feminino tá, ela é divina. Mas dentro desse lugar, o feminino, eles estão me dando muitos exemplos
lúdicos. Desculpa, tá, gente? Vocês sabem, quando tem que ser é bem certinho, mas quando não é... Teve uma pessoa que falou assim, ai, até que enfim você ser chiado. Ai, Flor, para quem escreveu isso, vai para outro canal, em nome de Jesus, tá? Vai lá encontrar outras pessoas que são muito mais evoluídas, tá? Que falam exatamente na vibração que você gosta. Eu tô aqui na minha, tá? Então vai lá. Enfim, gente, vamos lá entender. Parece que o feminino ele chegou num mundo que não é mais o mundo da matéria. E nesse mundo, o feminino ele vai encontrar muitas saídas que tá ligado ao mundo da matéria. Só que o feminino ele vai tentar contato com o mundo da matéria, que é onde esse masculino tá. Só que esse masculino ele não sabe que ele precisa deste contato, ele não sabe que ele precisa disso, então por isso ele foi barrado, na verdade, ele não precisa desse contato que esse feminino está querendo trazer, ele não precisa dessa cura que esse feminino está querendo trazer, por isso que calhou de ser barrado o avanço que esse masculino estava chegando nesse feminino. Porque ele não precisa. O feminino precisa entender que esse masculino, ele só vai se conectar quando o feminino trazer alguma coisa real dessa terra, desse novo mundo, que é o divino, a água, o emocional. Então não precisa do contato a nível espiritual e astral. Então por isso que há uma divergência. O feminino ele acha que o masculino está precisando disso que foi encontrado nesse novo mundo e não está. Não tá mesmo. O que o masculino precisa é muito mais sutil e divino. E o feminino não sacou isso ainda. Então, nos próximos dias e semanas, o que vai acontecer? Vai ter um despertar de consciência aqui, porque o masculino ele vai receber alguma coisa, tá? Ele vai receber alguma coisa e tá ligado à família, tá? Uma estrutura que existe. E isso vai fazer com que esse masculino vire uma chave, tá? Então, o masculino ele não precisa em si do material. O que está adoecido no masculino não é o material. Que o feminino nesse novo mundo acha que porque o feminino achou lá a peça que estava faltando para o masculino, mas na cabeça do feminino. Porque não. O masculino ele não precisa do material, ele precisa do amor, ele precisa do sutil, que ele vai se dar conta agora nesses próximos dias. Vamos ver o desafio do feminino, 10 de espadas e os 5 de paus. O desafio do feminino realmente vai ser lidar com essa nova realidade, tá? Essa nova realidade, porque essa nova realidade é uma realidade que rompe com a mentalidade do feminino, porque parece que o feminino ele tinha uma visão em relação a esse novo mundo, essa nova frequência, que a gente pode chamar assim, totalmente diferente do que ela é realmente. O feminino ele não consegue aqui compreender
que essa mentalidade ela vai ter que morrer, tá? Essa mentalidade tem que morrer. E aqui o 4 de paus e o diabo. É isso mesmo, porque essa mentalidade aqui é de troca, né? É uma mentalidade que traz um acorrentamento ao diabo aqui e o rei de ouros e o rei de espadas. Traz um acorrentamento e o 4 de paus é um acordo que é muito negativo e muito limitante. Então, o desafio vai ser esse rompimento desse compromisso. Vamos ver a bênção do feminino, os enamorados e a rainha de paus. Então, aqui, e a morte. Aqui fala que a grande bênção vai ser que vem uma ativação, o rei e a rainha de paus aqui. Vai ter uma ativação aqui, aqui Sagitário e o 4 de copas. É uma ativação às cegas. Não vai ser consciente essa ativação. E aqui mostra que depois dessa ativação tem um período de luto para ambos. Então aqui vem um momento de cura profunda mesmo, entre o masculino e o feminino, só que não é consciente. Não é consciente. Aqui eles estão falando que será às cegas e tem uma energia de não estar vendo, não está enxergando e ao mesmo tempo tem um afastamento e assim algo muito intenso, tem um luto muito intenso que vai acontecer aqui do feminino. Vamos ver o bloqueio do masculino, 3 de espadas e a torre. Então aqui está falando que o bloqueio do masculino o bloqueio do masculino aqui está muito claro para mim, que o masculino ele não pode se afundar em uma torre que está acontecendo ou que vai acontecer, não pode. Porque talvez alguma coisa já estava ali sendo mostrada. Vamos ver o desafio com o feminino, o 4 de espadas e o 3 de ouros. Então, aqui está falando que o desafio com o feminino é uma pausa que tem aqui na troca material. Tem uma pausa. Tem um momento assim, o 3 e o 7 de espadas, realmente, gente. Tem alguma coisa aqui que vai deixar de ter troca. Eu vejo aqui o masculino numa posição de se esconder, de evitar, sabe? É como se o masculino ele não quisesse esclarecer algo e a troca deixa de acontecer. É o desafio e o 10 de paus. Exatamente, aqui está falando que tem algo que o masculino ele precisa curar, ele precisa digerir, tá muito pesado, tem um peso aqui. Vamos ver a bênção do masculino com o feminino, rainha de copas e o 6 de paus. Aqui tá nítido, gente, que essa ativação que vai acontecer é a nível espiritual, pelo que eu estou entendendo. O masculino não precisa do que o feminino tem hoje para dar a nível material, não precisa mesmo. O masculino ele precisa de algo sutil, que o feminino tem muito, que é isso que vai desembocar aqui, né? O feminino vai dar a água que tem, vai transbordar aí o masculino.
mas não é como o feminino imaginava. E o 10 de copas, tá? Sinceramente. Eu vejo que para o feminino é uma energia um pouco, eu acho que é de decepção feminino, que veio 10 de espada. O feminino estava pensando em algo totalmente diferente, ligado à matéria, né? Então, supondo que fosse um 10 de ouros aqui, o feminino teria, assim, realizado algo a nível da matéria, de estrutura, de família. E aqui não, aqui tá falando que o feminino vai transbordar ao masculino tá ligado à felicidade, à harmonia emocional. É uma troca ali ligada à família, à doação, mas é no emocional, é no divino, é na cura. A cura do masculino não está na matéria, não está no valor, tá além disso. E é isso que, ó, a maior dificuldade do feminino é essa, de entender que a cura do masculino, vamos falar o português claro, não está no dinheiro e não está nos remédios, não está no estou aqui, não está no apoio material, mas está no apoio emocional, no divino, no sutil. É bem profundo isso, viu? Porque entra naquela linha que nem eu nos últimos dias aí eu pensei bastante, porque eu lido muito com pessoas que estão nesse processo, e o que eu mais ouvi esses últimos dias eu fiz ele crescer. Eu fiz ele ter isso, eu fiz ele ter aquilo, eu fiz isso, ele não era nada sem mim, e não sei o que, esse classe, claro. E aqui o espiritual está falando que realmente esse é a grande virada para o feminino, porque o feminino viaja no tempo, chega lá no futuro, encontra alguma coisa que acha que esse masculino vai precisar e que está faltando para esse masculino, mas não. O que está faltando para esse masculino não é o material, não é o remédio, é a cura espiritual. É isso. E isso vai ser muito difícil para o feminino entender, porque vai pirar o cabeção. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino, 3 de ouros, olha lá, e a temperança. É isso mesmo, o feminino daqui para frente não vai conseguir trocar materialmente com o masculino. Não mesmo. Os valores que esse feminino traz, de que isso é importante para o masculino, isso não vai corresponder mais. É uma leitura bombástica. Vamos ver o desafio do feminino, o 8 de copas e o rei de paus. É incrível isso, por quê? Porque aqui está falando que o feminino ele vai ter que virar as costas para o antigo rei de paus aqui, tá? Então vai ser cortado aqui uma dinâmica. Não vai mais existir uma dinâmica na matéria entre o feminino e o masculino, onde o feminino acredita que tem algo de grande valor que o masculino tenha que vivenciar, tenha que ter. Não vai ter mais. E a bênção do feminino, qual a bênção? Rei de espadas e o rei de copas. E o 6 de paus. Aqui a bênção vai ser que o feminino vai conseguir superar algo aqui na matéria, vai conseguir resolver, mas com uma energia ali de lamento e perda, vai conseguir. E o 6 de ouros. E o rei de copas.
Olha, dá a César o que é de César. O que eu vejo aqui que essa questão do valor, ela é importante para o feminino e não para o masculino. Acho que isso que vai ser a girada de chave desse novo despertar coletivo, né? Na verdade, o despertar coletivo já está acontecendo, mas essa nova vertente, né? Assim, essa atribuição que o feminino atribuiu para o masculino durante, sei lá, séculos, milênios, que o poder na matéria o masculino quer. Quem quer o poder na matéria é o feminino. Esse planeta é feminino. Quem gera é Gaia, não é? Quem tem útero é o feminino, não é o masculino. Então, essa atribuição do poder material, ele vem do feminino. Tá? Isso é uma convenção social? Não sei. Isso é uma atribuição ao masculino que vai ser rompida. Porque aqui está falando que a bênção do feminino vai ser essa consciência de que a vitória para o feminino é quando o feminino está com o poder da matéria. Que a vontade de dar e receber na matéria está ligada ao feminino. Tá? O feminino que quer receber. Tá vendo? O feminino que quer receber. E não o masculino. O masculino, ele não quer receber. Ele não quer. Ele quer algo sutil. Tá? O masculino, ele quer isso aqui, ó. Ele quer o 2 de copas, o rei de copas, tá? Ele quer isso. Então, aqui vem uma nova era mesmo, tá? O poder financeiro, material, vai sair da lista de atribuições do masculino. Vamos ver aqui, futuro imediato masculino, rainha de espadas, a comunicação, que traz uma grande realização. Futuro próximo masculino, a estrela, uma surpresa aqui, e o diabo. E o imperador. Clarifica a imperatriz, meu Deus. E o 3 de copas. Gente, a espiritualidade vai intervir aqui, breve, numa estrutura social que existe, tá? Muito pesada entre o masculino e o feminino. E aqui entra a energia do 3, que o masculino veio, uma energia mais leve, o as de copas. Olha, o que eu tô vendo aqui, e a grande sacerdotisa, 7 de paus. Aqui, gente, vem uma nova fase para a energia masculina, tá? Se preparem aí, as girls. As meninas aí que tem a questão material como algo muito forte. Meninas que estão ligadas ao status quo, a casa vai cair, tá? Porque o masculino que tá nascendo é um masculino que não tá ligado a esse poder da matéria que vocês estão achando, tá? É um masculino que tá a fim de renunciar à matéria para ter tranquilidade e paz, tá?
não tem a ver com o poder na matéria, poder de posses, de títulos. O masculino ele vai renunciar de tudo isso, tá? E daí o feminino que tiver mais avançado em relação a isso, claro, que vai conseguir fazer parceria com o masculino. Agora, quem tiver ainda nessa vibe, é solitude mesmo, tá? É solitude. Porque o feminino ele tem que entrar numa... Ele tem que entender que a questão do material é do feminino. Vamos ver futuro próximo, 8 de ouros e o as de paus. O feminino inicia uma nova jornada. O feminino vai entrar de cabeça mesmo na matéria, na produção, no trabalho. O feminino vai afundar nisso, né? Vai entrar de cabeça mesmo. Eu acredito que o feminino vai acabar entendendo que para quem é importante a pílula ali não é para o masculino, é para o feminino. O feminino nesse novo mundo vai entender que é um mundo de outra frequência, que teve a elevação, mas que o feminino acha que é importante mesmo é relevante para si, não para o outro, que é o masculino. Vamos ver futuro próximo, feminino, o as de espadas, confirmando, e a torre. Então, aqui fala que o masculino não ia chorar a torre, né? Porque realmente não é a verdade do masculino, nunca foi. Nunca foi a verdade do masculino, o ouros. É a verdade do feminino. Porque senão o masculino nascia com essa gana, essa ambição, tá? E aqui fala que vai ser difícil para o feminino essa nova verdade, porque vem aqui uma torre mesmo, uma estrutura antiga rompe. E o feminino ele vai ter que mostrar essa nova verdade que tem, tá? Então o passado aqui volta para ser ativado pelo feminino, tá? O feminino que vai ativar dessa vez essa nova frequência, né? Dessa nova verdade. O feminino que vai fazer isso na energia da sacerdotisa, do mestre, né? Olha lá, e do hierofante. O espiritual vai dar aqui o poder para o feminino de ativar a nível mundial, né? O masculino, para essa nova atribuição, que é uma atribuição onde o material não é importante para o masculino. E nunca foi. Então, isso passa a ser uma verdade do inconsciente coletivo. Então, aquela gravação, aquela atribuição de que o masculino ele tem que, vamos colocar, nutrir e prover, não. Assim, de construção, não. Isso tem a ver com o feminino. E vai ser mostrado aqui. Porque o rei de paus não vai existir mais. Essa frequência, essa atribuição que é dada ao rei de paus agora, né? Isso passa a ser aqui a atribuição do feminino, de expansão. E muito ligada à matéria, porque o feminino está aqui na energia da sacerdotisa e do hierofante. Aqui é escorpião touro, é o eixo do poder na matéria. Tanto o poder financeiro, econômico, né, como o poder da alimentação, dos nutrientes, dos insumos. Isso aqui é domínio do feminino, que o feminino introduziu, tacou na goela do masculino, porque tem o poder de manipulação e de conhecimento, que fez o masculino acreditar que isso era dever ali, mas na verdade quem produz é Gaia.
O masculino é o imperador, administra só, tá? Mas quem produz é Gaia. Não sei por que eles estão falando isso, mas aí dá bastante polêmica isso que eu tô falando. Tem uma linhagem de Rômade, eu acho que é Rômade que fala de cigano, que é a mulher que trabalha, o homem não, né? Mas é mais ou menos essa vertente que eu tô falando aqui, tá? Porque foi inserido no inconsciente coletivo que o poder tá ligado ao homem de produzir, né? Não, quem produz é o feminino, o homem administra. O masculino administra, o poder da administração, não é da produção. Isso vai mudar, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo aqui. Foi bem intensa essa leitura. E em breve eu volto com outra, tá? Ó, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o like, comentem no vídeo e se inscrevam no canal.